Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou mais uma vez aqui para trazer o estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos aprender tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que o Senhor nos deu para estudarmos, para aprendermos tudo aquilo que está escondido. O Senhor nos manda esquadrinharmos, nos manda procurarmos os segredos, as coisas que estão escondidas na tua palavra. E são tantos os tesouros que tem escondido que a gente muitas vezes passa por cima e não vê. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a descobrir estas coisas, Senhor. Que os teus filhos, os teus servos entendam e busquem mais e mais esses tesouros que estão escondidos na tua palavra. Abençoe a minha vida, que eu faça a tua vontade. Abençoa cada um dos teus filhos que estão ouvindo, irão ouvir esta mensagem, este estudo de esclarecimento, este estudo de discernimento, de entendimento da tua palavra. Abençoa cada um e que cada um de nós possamos a cada dia crescer mais na tua palavra, na tua verdade, no teu conhecimento, na fé no Senhor, que possamos estar cada dia mais preparados para a tua volta. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos continuar os estudos sobre Éden, lugar de delícias, Éden, paraíso, Éden, lugar agradável de se estar, lugar onde Deus se agrada de estar com seu povo, né? E nós vamos estudar a parte 5. Então, se vocês quiserem entender direitinho, estude. Escutem esses 5 vídeos, ainda vamos ter mais, que não deu para terminar. Então, esse daqui só é a continuação. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então, depois que Deus criou todas as outras coisas, então Deus foi criar o homem, né? Aquela criação mais preciosa para ele, mais importante, ele deixou por último. No 6º dia, Deus criou o homem foi a sua última criação. Ele fez este homem todo especial. Então, ele fez esse homem diferente das outras criações. Então, ele fez diferente dos anjos e fez diferente dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes, dos planetas. Ele fez tudo diferente. Ele fez com mais cuidado, né? Mas nós vamos para o capítulo 1 de Gênesis, verso 26, que diz o seguinte: Também Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós vamos estudar primeiro o verso 26. Seja bem-vinda, Francisca. O verso 26 nos diz, primeira parte: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Vamos estudar esse pedacinho. Então, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo disse: façamos o homem
a nossa imagem. Então, o primeiro ser que Deus criou para administrar a primeira criação foi os anjos. O segundo foi o homem, né? Este homem, ele fez diferente das outras criações. Então, o verso 26, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Então, a imagem de Deus, ele diz, vamos fazer, ou nós façamos, nós, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem. Então, aí ele mostra nesse verso aí na primeira parte que está o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, tudo nesta criação. E ele, que é um Deus só, não são três deuses, é um Deus só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, é um Deus só. E ele disse, façamos o homem, a nossa imagem. Então Deus, ele iria fazer esta criação, por último, toda especial. Ele iria fazer esta criação à imagem dele. Então, esta imagem significa, a imagem de Deus significa uma imitação de Deus. Então, Deus disse, façamos a nossa imitação. Então, imagem é imitação. Então, por exemplo, quando um filho nasce parecido com o seu pai, a gente diz, é a imitação do pai. É mesmo que está vendo o pai. Então, é isso que Deus disse, façamos o homem a nossa imitação. Então, é parecido conosco, é a nossa imagem, é a nossa imitação. E ainda no verso 26, Deus ainda disse, né? É conforme a nossa semelhança. Então, o que é semelhança? Semelhança é identidade, caráter, personalidade, mente, a mente de Deus. Então, Deus disse o seguinte, vamos fazer esta imitação, esta semelhança nossa, essa imitação, conforme a nossa semelhança, a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa mente. Então, vamos fazer essa imitação conforme a nossa imagem, conforme a nossa imitação, conforme o nosso caráter, conforme a nossa semelhança, nossa personalidade, nossa mente. Então, Deus queria que aquele novo ser, aquela nova criação, fosse parecida com ele. Então, Deus disse, façamos um ser que seja a nossa imitação, conforme a nossa identidade, o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, prestemos muita atenção. Deus criou o que irá para o céu. O ser que ele quer levar para o céu. Então, Deus criou o ser, o homem, o ser humano, aquela imitação que ele quer com ele lá no céu. Então, este homem é o ser espiritual que primeiro Deus criou. Então, Deus criou este ser que é a imitação dele, que é a imagem, a imitação, que aqui na terra, a imitação dele aqui na terra, que tem a identidade de Deus. Deus, ele se identifica. Então, as pessoas têm que ver o ser humano e dizer ali é a identidade de Deus, é parecido com Deus, é a imagem, é a imitação de Deus. Ele tem a identidade de Deus, ele tem o caráter de Deus, a personalidade de Deus, tem a mente de Deus. Então, é este ser que Deus criou para levá-lo para o céu, para onde ele
Então, por que Deus criou primeiro este ser, que é a imitação dele aqui na Terra, que tem a identidade dele, o caráter dele, a personalidade dele, pois ele é um filho de Deus em Cristo Jesus. Então, esta imitação ou esta semelhança, esta aparência, né? Esta pessoa que tem essa identidade parecida com a de Deus, que tem este caráter parecido com o de Deus, que tem esta personalidade parecida com a de Deus, que tem a mente parecida com a de Deus, pois ele é um filho de Deus em Cristo Jesus. Então, esta pessoa tem a mente de Cristo. Em João 1, 12 e 13, nos diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos que recebem o Filho de Deus, então este se torna um filho de Deus. Então, esta pessoa que se tornou um filho de Deus, ela é uma imitação de Deus aqui na Terra. Ela tem a identidade de Deus, porque ela se tornou um filho. O filho tem a identidade do seu pai. O filho se parece com seu pai. O filho imita o seu pai. O filho quer ser parecido com seu pai. Então, ela tem a identidade, o caráter, a personalidade, a mente de Deus. Então, é este que Deus criou em primeiro lugar. E eu vou deixar mais umas referências para os irmãos, se quiserem conferir. Gálatas 3, do 25 ao 27. Ainda Gálatas 4, 7. Romanos 9, 8. Romanos 8, 14. Gálatas 4, 6. Se vocês quiserem conferir, então, aí fala daqueles que já receberam Jesus e se tornaram filhos de Deus. Então, Deus fez esta pessoa imitando a ele. Então, ele diz, vou ler mais uma vez. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Imagem, imitação. Uma imitação, né? É parecido. Ele imita a Deus. É por isso que Jesus disse, como é que vocês amam a Deus que não vê? Então, primeiro tem que amar o seu próximo. Se eu não amar o meu próximo que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, é isso que Jesus está dizendo. Se vocês que estão vendo a imitação de Deus aí, não estão amando, que é o próximo, como é que vocês vão amar a Deus que vocês não veem? Então, nós, aqueles que já recebemos Jesus, somos esta primeira criação de Deus. É onde, aqui no Gênesis 1:2, que diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, no 3. Ele diz assim, a primeira coisa que Deus criou, haja luz, e houve luz. Então, essa luz aqui é esta mente de Deus, de Cristo, na vida daquelas pessoas que são a imitação de Deus, que são a semelhança de Deus, que são esta imagem, que tem este caráter. Então, eles têm essa luz, a luz de Deus. Então, esta luz aqui do versículo 3 de Gênesis é a luz de Deus na vida daquele que já tem Deus. Então, aqui no versículo 26, quando Deus cria o homem, ele cria este homem espiritual. Ele não cria o homem de barro logo. Então, ele cria primeiro o espiritual. E ele cria aqui no versículo 3, no primeiro dia da criação. Então, ele disse, haja luz, e houve luz. E esta luz é a luz de Deus na vida daquele
homem que é a imagem e a semelhança dele. É aquele homem que é nascido de Deus. É aquele homem que é nascido do Espírito Santo. É aquele homem que recebeu o Filho de Deus como Salvador. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Quer dizer, a primeira coisa que Deus criou foi o homem espiritual. Depois foi que ele criou as outras coisas, né? Depois é que vem a sequência. Então, Deus criou primeiro o homem espiritual. E por último, ele criou o homem de barro, né? Então, nós vamos ver isso no decorrer dos estudos. Hoje nós vamos estudar praticamente esses versículos aí. Então, no verso 26, nós vimos isso. Então, no Salmo 82, no verso 6, nos diz assim, o salmista nos diz assim, Salmo 82, 6. E Jesus também repetiu, né, este salmo. Então, Salmo 82, 6, ele diz assim, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes haver de sucumbir. Então, o verso 6 nos diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, Deus criou uma imitação sua, por isso aqui o salmista diz, sois deuses, nós somos um Deus, uma imitação de Deus nesta terra. A pessoa não é todas as pessoas, mas são aquelas que são a imitação, a imagem e a semelhança de Deus. Não são todos os seres humanos. A imitação que nós temos de Deus, a semelhança, a imagem e a semelhança não é a aparência física, não é o corpo humano. Deus não tem corpo humano. A aparência é a imitação, é a identidade, é o caráter, é a personalidade, é a mente de Deus. Então, os filhos de Deus, aquele que é um Deus, um D minúsculo, né? Aquele que é a imitação de Deus, ele tem esta característica, essa identidade, esta personalidade de Deus. Então, estas pessoas que não têm esta imagem, esta semelhança, não têm esta identidade, esta personalidade, este caráter, essa mente de Cristo, de Deus, esta pessoa não é esta criatura que Deus criou para ele. Não é esta criatura espiritual. Então, o primeiro homem, primeiro ser humano que Deus criou foi o espiritual, certo? Então, ele criou já no primeiro dia da criação. Por isso, o Salmo diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, todos os filhos de Deus, eles são uma imitação de Deus nesta terra, certo? Então, aqui o salmista diz, então, nós somos deuses, todos são filhos do Altíssimo. Então, todo filho do Altíssimo é um Deus, ou melhor, é uma imitação de Deus aqui na terra. Por quê? Porque tem o caráter, a identidade, a personalidade, a mente de Deus. Então, quem não tem isso não é filho do Altíssimo, não é um Deus. Entenderam? Então, o que o salmista está nos dizendo é o que Gênesis 1, 26 nos diz.
Então, aqui, Gênesis 26:1 nos diz que nós somos o que? Imagem e semelhança de Deus. Ou melhor, que nós somos uma imitação de Deus. Nós somos a semelhança, nós temos a identidade, nós temos o caráter, nós temos a personalidade, nós temos a mente de Deus, nós temos a mente de Cristo. Seja bem-vindo, Gleiciane. Então, que todos os filhos de Deus é uma imitação de Deus. Então, nós somos esta imitação de Deus. Então, em João, quem não é de Deus não tem esta semelhança, não tem esta imagem de Deus. Então, no mundo nós temos dois tipos de ser. Aqueles que são esta imagem e semelhança de Deus e aqueles que são a imagem e semelhança do inimigo, da serpente, de Satanás. Então, nós estamos vendo aí que isso aqui foi antes de Deus criar o homem de barro e antes do homem pecar. Aqui é no versículo 26 de Gênesis 1. Aqui, João 8:38, Jesus diz o seguinte. João 8, versículo 38, Jesus nos diz o seguinte aqui, 38, dizendo para os fariseus: eu falo das coisas que vi junto a meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então, Jesus está dizendo que ele falava, que ele viu junto a Deus. Mas aqueles homens, eles faziam aquilo, fazeis o que vistes em vosso Pai. Que Jesus estava dizendo que o pai daqueles homens não era o pai dele, não era Deus. Eles não tinham esta semelhança, eles não tinham a imagem de Deus, eles não eram uma imagem e semelhança de Deus. Eles não eram essa imitação de Deus. Eles não tinham a mente de Deus, a mente de Cristo. Eles não tinham a personalidade, o caráter, a mente de Cristo. Logo, eles não eram filhos de Deus. Eles eram filhos da serpente. Ainda nos versos do 41 ao 44, Jesus diz o seguinte: vós sois do diabo. Do 41, vou ler do 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós temos esses dois tipos de seres humanos na Terra. Deus fez só um, né? Mas aí Satanás fez outro. E depois a gente vai estudar isso aí. Por enquanto eu estou estudando só o ser que Deus criou, que foi primeiro o ser espiritual, certo? Então, este ser, este homem que tem a imagem, que é a imitação de Deus, a semelhança, que é o caráter, a identidade, a personalidade, a mente de Deus, este homem é aquele que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Acho que os irmãos estão entendendo. Ainda o versículo 47 aqui de João 8, Jesus nos diz assim:
Responderam, pois, 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus, não obedece, não quer saber de Deus, não tem a imagem e a semelhança de Deus, não é uma imitação de Deus. Os irmãos estão entendendo, né? Então, observe, Deus primeiro criou o homem espiritual, aquele que um dia irá morar com ele no céu, no seu reino. Então, eu já falei de Gênesis do 1 até agora o 26. Estou dando um estudo completo aqui sobre a criação. E vamos descobrir as coisas que a gente não entendia. Aquele que a sua imitação aqui na terra, que é a sua semelhança, que também é a identidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que tem o caráter, a personalidade do Pai, que tem a mente de Cristo, não é? Então, este é aquele que Deus criou primeiro no versículo 26 de Gênesis 1. Então, esse homem aí é o homem espiritual. É o homem que vai para o céu. É o homem que lá em Gênesis 1, 3, Deus criou a luz. Essa luz é a luz de Deus na vida do homem salvo. É o entendimento da palavra de Deus na vida do homem, na mente. É o entendimento, alumiando a mente, alumiando o entendimento. Então Deus diz, haja luz e houve luz, haja entendimento, entenda a minha palavra. E a pessoa passou a entender. Isto foi a primeira criação, ser espiritual. Qual a imagem e semelhança que o Filho de Deus tem dele? Então, qual é essa imagem e semelhança? Primeira imagem e semelhança. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é semelhante a Deus, porque o homem é também corpo, alma e espírito. Então, Deus é fiel para com a sua palavra, para cumprir. Então, o homem também, ele quer cumprir a palavra de Deus. Deus, ele é humilde. Jesus veio à terra, ele é o Deus vivo, ele veio à terra. Ele foi humilde, ele se humilhou. Ele fez o que o pai dele quis. Então, o homem de Deus, a imitação de Deus também é humilde. Deus, ele é amor. Né? Ele é amor. Então, o homem, que é a imitação de Deus, que é a semelhança de Deus, também ele ama. Ele também ama os outros. O Deus vivo, ele é um Deus que serve. Então, Jesus veio e serviu. Ele diz, vim para servir, não para ser servido. E Deus também manda os seus anjos nos servir, não é? Então, o homem de Deus também, ele serve. A imagem, a semelhança, a imitação de Deus aqui na terra, ela é uma imitação parecida com o seu Deus. E ele nos chama de deuses. Quer dizer, uma imitação dele, nós também servimos os outros, né? Esta é a aparência, né? Nossa semelhança, nossa aparência com Deus. Deus, ele tem o fruto do Espírito. Esse fruto ele nos dá, nós também temos, porque Deus nos dá esses frutos, né? O amor, a misericórdia, a bondade, o domínio próprio e mais. Os irmãos podem ler lá em Gálatas 5, 22, 26. Eu vou dar aqui a referência dos outros. Então, 1 Reis 8, do 5 ao 6, Jeremias 1, do 11 ao 12, na humildade, Filipenses 2, do 8 ao 11, no servir, Marcos 10, do 43 ao 45, que é Jesus servindo, no amor, João 15, 9, 13, e tem também, não é, lá em Coríntios falando sobre o amor,
no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 26. Então, 7 aqui, o sétima semelhança, no domínio e na autoridade. Então, Gálatas 1, 26, aliás, Gálatas não, Gênesis 1, 26 e 4, vou ler bem aqui, Gênesis 26. Aqui o domínio, né? Então, o homem é semelhante a Deus no domínio. Por quê? Porque Deus nos deu este domínio. Deixa eu ler bem aqui. Então, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o homem, que é a imitação de Deus, ele tem o domínio, a autoridade sobre esta criação que Deus deu. Então, ele é um Deus, um D minúsculo. Ele tem este domínio, ele tem essa autoridade, ele tem esse poder. Ainda em Gênesis 26, Deus deu ao homem, segundo a sua imagem e semelhança, o domínio sobre o mundo espiritual, que é os anjos caídos, que estão junto com o mundo invisível, junto com o mundo visível, que nós já vimos nos outros estudos. Então, Deus deu a este homem este domínio. Nós já vimos que esses anjos caídos, que são demônios, eles estão nas águas, eles estão na terra, eles estão nos ares. Então, Deus ele deu esse domínio à sua nova criação, esta criação segundo a sua imagem e semelhança, não é todos os homens, são aqueles que são segundo a sua imagem e sua semelhança, que é uma imitação dele, Deus aqui na terra. Então, ele deu o quê? Este domínio sobre o mundo espiritual caído e o domínio sobre o mundo visível, que é a terra, né? Então, este homem, que nós chamamos de salvos, de igreja, tem este domínio, este poder, esta autoridade dada por Deus. Aqui em Gênesis, eu vou ler logo bem aqui, Gênesis 4, 7 e 8, diz assim. A gente vê que mesmo depois que o homem caiu, Deus ainda, esse homem ainda tem esta autoridade sobre o mundo caído. Bem aqui, Gênesis 4, 7 e 8 diz assim, bem que Deus falando com Caim, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, este domínio, o homem ainda tem. Então, você tem este domínio. Você pode dominar o mundo espiritual. Você pode dominar o mundo físico. Deus, ele nos deu este domínio. Então, nós somos, lá no Salmo 82, nós somos chamados de deuses. Por quê? Porque nós somos a imitação de Deus aqui na terra. Isso está no verso 26. E no verso 27, diz assim, 27 de Gênesis 1, nos diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus criou uma família. Deus criou uma família. Preste atenção agora, esta revelação que Deus está nos dando sobre a família. Essa família não são todas as famílias, são as famílias, ou é a família daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Aqueles que têm Deus como seu único e suficiente Salvador. Então, versículo 27... diz que Deus criou homem e mulher. Agora o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse:
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se arrasta pela terra. Então, Deus está dando aqui ao homem, à sua mulher, à família, esta mesma autoridade, este mesmo domínio. E ele está dizendo, ele está dando uma ordem. Então, no verso 27, ele deu novamente ele reforçou, não é? Então, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, o criou. Então, criou a família. No verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse. Então, Deus deu uma ordem àquele homem, àquela mulher, àquela família. Qual foi a ordem? Primeiro, sede fecundos. Então, eles tinham que ser fecundos, quer dizer, tinham que gerar outras imitação de Deus. Então, a família cristã, a família que serve a Deus, tem que ser fecundo, tem que gerar outras imitações de Deus. Preste atenção. Isso aqui não é para quem não é de Deus, isso aqui é para quem é de Deus, é para quem é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, Deus disse, encham a terra de imitações minha, que seja minha semelhança, que seja parecido comigo, que tenha a minha mente, que tenha a minha identidade, que tenha o meu caráter, que tenha a minha personalidade. Encha a terra destas pessoas. Vocês estão entendendo? Então Deus, ele deu esta ordem. Aqui em João 6, vou ler bem aqui. João, capítulo 6, 38, diz assim. João 6, 38. Vamos ver o que é que diz aqui. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus ele veio porque o homem caiu, não era para o homem ter caído no pecado, porque assim a terra era cheia desses deuses, com D minúsculo, destas imitações de Deus. Mas como o homem caiu, então foi necessário Deus mandar o Filho dele para que ele gerasse estas imitações dele, que hoje nós chamamos de igreja, certo? Então, continuando. Então, esta foi a primeira ordem que Deus deu ao homem no versículo 28 de Gênesis 1. Então, ele diz, fecundai, seja fecundo, multiplicai, enchei a terra. Esta foi a primeira ordem. A segunda ordem, sujeitai-a. Então, Deus, ele disse para que este homem espiritual, este homem que é a imagem e semelhança dele, sujeite esta criação, tanto invisível quanto visível, a ele. Então, este homem, ele recebeu de Deus esta autoridade para que estes dois mundos, o mundo invisível, que são os demônios, os anjos caídos,
e o mundo visível, que é o planeta Terra visível, seja sujeito ao homem. Como o homem pecou, então Jesus veio e fez e criou este homem, e segundo a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Então, esta foi a segunda ordem, que o homem sujeite esses dois mundos a ele. A terceira ordem que Deus deu, no versículo 28, que Deus deu ao homem, que é a imagem e semelhança dele. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se arrasta pela terra. Então, mais uma vez, Deus diz, domine esta criação. Então, esses animais nós já vimos que ele também tem a representação dos anjos caídos nos estudos passados. Então, Deus deu esta ordem ao homem de multiplicar. Então, ser fecundo. Quer dizer, gere mais seres parecidos comigo. Gere mais seres à minha imagem e à minha semelhança. Gere esses seres que são deuses. Por quê? Porque Deus deu autoridade, Deus deu poder para eles. Poder de gerar. Já pensou? Gerar um outro ser. Os anjos não podem fazer isso. Mas nós podemos, os seres humanos. Deus deu, não é? Esta condição. Só que os animais também fazem isso, mas os animais não têm espírito. O homem é superior aos animais, certo? Mas o homem é parecido com Deus. O homem tem um corpo, o homem tem um espírito, o homem tem uma alma. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, este ser é um ser especial que Deus fez. Ele fez um mini Deus. É por isso que lá no Salmo diz, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Então, todo filho do Altíssimo é uma imitação de Deus. Então, é por isso que Deus diz, se nós não amamos o nosso próximo que a gente vê, como é que vai amar Deus que a gente não vê? Então, nós estamos vendo Deus um no outro, porque nós temos o caráter, a personalidade, a identidade, a mente de Deus. É isso que aqui está dizendo. Então, foi isto que Jesus fez com a igreja. Então, Deus ele deu essa mesma autoridade sobre o mundo espiritual, o mundo invisível. Então, Deus deu à igreja esta autoridade para os filhos de Deus, tem autoridade sobre estes seres invisíveis, né, que são os demônios. Aqui em Mateus 10, 1 diz assim, tendo chamado os seus discípulos, seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então, meus irmãos, do jeito que Deus fez com o homem na criação, o homem que é segundo a imagem e semelhança dele, Jesus fez com a igreja. Por quê? Porque Deus fez o homem não para pecar. Mas como ele já sabia que esse homem ia pecar, então ele já preparou o filho dele para vir e criar esse homem espiritual. Entendeu? Porque o homem desobedeceu a ordem de Deus. Então, cada um que é filho de Deus, que é filho do Altíssimo, que já recebeu Jesus como Salvador de sua vida, que já crê nele como seu único e suficiente Salvador, este é uma imitação de Deus aqui na terra. E ele diz que nós somos Deus. Então, agora falando, não é, sobre a família. Então, Deus criou o homem e a mulher e mandou que ele fecundasse, multiplicasse, enchesse a terra destas imitações de Deus. E deu autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo visível. Entenderam? Satanás era o líder do mundo invisível.
do mundo caído, dos anjos caídos. E agora Deus estava dando autoridade para essa nova criação, o homem, dando autoridade sobre este mundo caído, mundo invisível, e sobre o mundo visível, o mundo físico. Então o homem tinha esse domínio, eles tinham que se sujeitarem ao casal, àquela família. E Satanás não gostou nada disso, pois ele não se submeteu a Deus no céu. Como é que ele iria se submeter a uma criatura que tem menos poder do que ele? Mas ele tinha que se submeter, porque foi o próprio Deus Criador quem deu a ordem. Então, podemos ver aqui porque Satanás tem muito ódio do povo de Deus, principalmente da família cristã, porque quanto mais os filhos de Deus vai multiplicando, mais imitação de Deus vai tendo na terra, e mais vão dominando os demônios, e eles não querem ser dominados por estas imitações de Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos, agora? Porque Satanás sempre perseguiu os filhos de Deus. Vocês imaginaram, estão imaginando? Estão entendendo agora? Porque a perseguição contra a igreja de Cristo, e isto a cada dia está piorando. Então devemos ter cuidado para não fazer aquilo que o diabo quer, aquilo que o diabo manda a gente fazer. Porque quando fazemos aquilo que Satanás quer, nós perdemos esta autoridade. Perdemos este domínio contra as trevas. E Deus, ele não se agrada disto. Então, Adão e Eva pecaram. E perderam esse domínio sobre o mundo espiritual e o mundo visível. Bem aqui vou ler bem aqui, de novo aqui, em Gênesis 4, aqui. Satanás, ele viu que uma família, Adão e Eva, Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? Eles estavam multiplicando, estavam sendo fecundos e multiplicando. Eles começaram essa multiplicação. Então, Satanás, ele viu, bem aqui, Gênesis 4, 3 e 4, e assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor, ao Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, nós vemos aqui que de uma família que fecundou, estava se multiplicando, teve um que estava agradando a Deus. Abel era um que era esta imitação de Deus. Satanás viu isso. Satanás, quando viu isso, disse: eles já estão se multiplicando. Vou destruir. Não pode haver a multiplicação destas imitações de Deus. Então, foi que ele fez, colocou no coração da imitação dele, que era Caim, o desejo de se levantar contra a imitação de Deus, que era Abel. E ele fez, porque Caim era imitação de Satanás. Então, ele matou Abel, que era a imitação de Deus. E Satanás sempre tem se levantado com aqueles que são a imagem e a semelhança, que são a imitação de Deus, que são deuses aqui nesta terra, porque são filhos do Altíssimo. Ele sempre tem se levantado contra o povo de Deus, porque ele não quer que estas imitações de Deus aumentem na terra.
Porque quanto mais elas aumentam na terra, mais elas têm autoridade, têm poder, têm domínio sobre o mundo espiritual caído, sobre os anjos, sobre a terra. Porque Jesus nos deu esta autoridade. Porque Deus nos deu esta autoridade. Vocês estão entendendo, minha irmã? Porque há esta guerra. E ele tem feito tudo para estas imitações de Deus viverem no pecado. Porque estando no pecado, estando na desobediência a Deus, estas pessoas não têm autoridade sobre os demônios. Então, por isso, devemos prestar atenção a quem nós estamos servindo. Aqui em 2 Pedro, diz o seguinte. Vou ler bem aqui, 2 Pedro 2:4. Diz o seguinte. 2 Pedro 2:4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, aqui está dizendo que Deus não poupou os próprios anjos. Então, ele não poupa o homem que cair. Então, Adão e Eva caíram, não foram poupados. Os anjos caídos foram expulsos do céu. E o homem pecador foi expulso do Éden. Então, devemos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Então, Satanás, ele ficou, olhando aquela criação de Deus. Deus tinha dado o poder espiritual do mundo caído e o poder da nova criação, o mundo visível, nas mãos do homem que é segundo a sua imagem e a sua semelhança. Aquela imitação dele. Satanás não queria se sujeitar àquela criação. Então ele procurou um jeito para ver se destruía aquela criação. Ele não se submeteu no céu e ele não queria se submeter na terra, naquela nova criação. Então, em Éfesos 6:12, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades, os poderes do inferno, esses demônios, os poderes dos ares, esses anjos caídos. Então, a nossa luta é contra eles, porque eles querem nos dominar. Eles não querem ser dominados pela Igreja de Cristo, por aquela imitação de Deus. Eles querem dominar esta imitação de Deus. Eles querem dominar a pessoa que faz a vontade de Deus. Por isso, nós temos que lutar contra este mundo invisível que luta contra nós. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo conosco. Aqui em Gênesis 4:4 eu já li, Então, Caim fez o que o pai dele quis, O pai de Caim não era Deus, o pai de Caim era Satanás. Ele era a imagem e semelhança da serpente, mas Abel era a imagem e semelhança de Deus. Então, Satanás levantou a imagem e a semelhança dele para destruir a imagem e semelhança de Deus. E é assim que ele tem feito nos nossos dias. Ele tem levantado, Ele tem levantado estas pessoas que servem a ele para destruir aquelas que servem a Deus. Então, devemos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Entenderam? Então, Satanás, ele não quer se submeter ou ser submetido à criação
de Deus chamada homem, que é a imagem e semelhança dele. Então, a imagem e semelhança de Deus não é a nossa aparência física, mas é a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. É a nossa mente em Cristo, a mente de Cristo em nós, é fazendo a vontade de Deus, é sendo obediente a Deus, é sendo, né, este filho que Deus se agrada, é amando esse Deus de todo o coração ao ponto de lhe obedecer, obedecer por amor. É esta imagem, esta imitação que deixa tudo, nega tudo por amor ao Pai, por amor a Deus, que faz igual Jesus fez. Então Jesus, ele deixou o seu reino lá no céu e veio a esta terra para dar a vida dele para nos salvar. Então, estas pessoas têm o quê? Têm o Espírito Santo. Essas pessoas têm o fruto do Espírito nas suas vidas. Eu vou deixar aqui Gálatas 5:22 para os irmãos, né? 22 até o 23, que é o fruto do Espírito. É Romanos 8, do 9 ao 11, o 14, também fala sobre isso. Então, no mundo visível, existe dois tipos de pessoas que imitam o mundo invisível, né? Por exemplo, já falei, né? A imagem e semelhança de Deus que foram criados no segundo Adão, que é Jesus. O segundo Adão é Jesus. Então, Jesus é o Adão que criou estas pessoas espiritualmente. E Deus já criou lá no versículo 3 de Gênesis 1. Então, mas quando Jesus veio, então ele deu esta salvação espiritual. Porque o homem pecou e não pôde gerar esses filhos espirituais para Deus. Então, que esses filhos foram gerados, né? Esta imagem, essa semelhança, esse homem, segundo a imagem e semelhança de Deus, foi gerado em Jesus. Porque o primeiro Adão pecou e não tinha filho antes. Então, Jesus veio e gerou esses filhos para Deus. Por isso que Jesus diz lá para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então só entra no reino de Deus aquele que é nascido de novo, que é nascido da água, que é a palavra de Deus, que é nascido do Espírito, que é o Espírito de Deus, que é nascido de Deus, que creu e recebeu Jesus como seu Salvador. Então, primeiro, né, a imagem e semelhança de Deus, que foram criados no segundo Adão, que é Jesus. Então, o outro, C, o segundo, é aquele que é a imagem e semelhança da serpente, que é o primeiro Adão, que pecou, que obedeceu a Satanás. Então, o primeiro, o segundo segundo homem, ele é a imagem e semelhança do homem caído no pecado. A imagem e semelhança da serpente, que nós já vimos Jesus, eu já li, quando Jesus diz, vocês são filhos do diabo. Eles têm a imagem e a semelhança de Satanás. Eles andam na mentira, eles andam fazendo tudo de errado. Eles fazem tudo que não presta. Então, o objetivo deles é destruir a família. Satanás é espírito. O espírito não tem sexo. Ele não multiplica. Ele não fecunda. Por isso, a doutrina de não, que o homem não tem sexo. Que o homem não é homem nem mulher. Quer dizer, é igual a ele. Quer dizer, os dele é igual a ele. Para ele, os dele não tem sexo. Não produz. Não multiplica. Mas o homem, que é a imagem e semelhança de Cristo, ele fecunda, ele multiplica, ele enche a terra e ele domina no poder de Deus, porque Deus deu esta autoridade. Então, será que você é a imagem de Deus ou é a imagem da serpente? Então, você é parecido com quem? Você é semelhante a quem? Você é
A imitação de quem? A imitação de Deus ou a imitação de Satanás? Então, se você que está me ouvindo ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, então receba Ele agora, para que você seja esta imitação de Deus, para que você seja semelhante a Deus, para que você seja esta pessoa que tem o caráter, a personalidade, a mente de Cristo, para obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus nos manda na sua palavra, não aquilo que Satanás quer que você faça. Então, e você, meu irmão, continue firme na obediência de Cristo. Não deixe Satanás lhe iludir. Não faça aquilo que o diabo quer. Porque quando nós fazemos o que Satanás quer, quando nós caímos no pecado, então perdemos a autoridade sobre o mundo espiritual e o mundo visível. Então devemos ter cuidado, porque Satanás nos tenta dia e noite para tirar de nós esta autoridade. Então que o Senhor nos ajude a fazer a vontade de Deus. Se você que ainda não aceitou Jesus, quiser aceitar Jesus agora, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi este estudo e eu entendi e eu quero aceitar, eu quero lhe aceitar como Salvador da minha vida, como aquele segundo Adão que veio para criar este homem espiritual. Este homem que Deus criou no início, mas que se desviou. E ele não pôde multiplicar esta sua imagem, o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele não pôde multiplicar este homem. Mas Jesus, em Jesus, nós nos tornamos este homem. E eu quero ser este homem. O homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Perdoe os meus pecados. Me ajude a fazer a sua vontade. Me aceite como seu servo, porque eu lhe aceito como meu Senhor e Salvador. Obrigado por teres morrido por mim. Obrigado por tudo. Amém. Então, se você fez esta oração, então você agora é um filho de Deus. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente no que Jesus fez por você. Mande este vídeo para outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. Então, não deu para terminar este estudo. Ficamos ainda nestes versos, até o 28. Então, na próxima terça eu continuo. Então, até terça-feira.